aqui para mais um ABSC Connect, para mais um tema bem interessante. Hoje vamos falar de hiperautomação com cybersecurity, então é um tema bem atual e moderno. E antes de apresentar nossos convidados, queria dar 2 recadinhos. O primeiro é um agradecimento, na verdade, que é um agradecimento à Desk Manager por nos recepcionar aqui, disponibilizar esse espaço de experiência com esse cenário. E também pedir para você que está nos assistindo para se inscrever no canal e dar um joinha, que sempre é importante, tá? Então, eu vou me apresentar, eu sou Alexandre Vômero, eu sou o diretor responsável aqui na ABSC para a área comercial de parcerias. E eu estou com 2 feras aqui para conversar, que é Roberto e Thiago, e eu vou deixar que eles se apresentem. Thiago, por favor, se apresente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou o Thiago Lodo, eu sou hoje o Head de Global Services Platform, que é a nossa iniciativa dentro do Nubank para criar um CSC e buscar eficiência juntando alguns processos que estavam fragmentados dentro da nossa organização, com muitos de tecnologia também. Legal, e é num setor bem interessante também, que é o setor bancário, bancário, super relevante, regulado e dinâmico. Roberto? Prazer enorme, Alexandre. Agradeço o convite, junto aqui com o Thiago. Prazer. Meu nome é Roberto Mancuso, o pessoal me chama de Mancuso, de Roberto, fiquem à vontade. A gente vai trocando aqui. Vai trocando, muito conhecido por Mancuso, eu sou cofundador da Join4, uma empresa aí que tem como grande objetivo trabalhar resultados como serviço, uma boutique, de automação de processos, de conectar pessoas, e criar um momento de hiperautomação para as empresas que vão possuir escala. Legal, eu acho que a gente poderia começar a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, talvez com algumas definições, num macro contexto, falando um pouquinho para vocês, na visão de vocês, o que é hiperautomação. Talvez muitos daqui conheçam já, mas acho que tem muita gente também que eu já ouvi falar, eu não ouço, ou só ouvi falar de automação, Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, de cada um de vocês, começando com você, Thiago. Qual é a sua visão em relação à hiperautomação? Perfeito. Eu acho que quando a gente usa esse termo, que acaba ficando bastante conhecido no mercado, pelo menos a minha visão, a forma que eu olho, é como você consegue pegar um processo e você fazer uma automação dele end-to-end, do começo ao fim dele. Legal. E conseguir criar algo que possibilite você gerar escala. Você gere eficiência operacional e permita, não importa ali o volume de demanda que aumente nesse processo, ele consiga continuar com uma entrega contínua, Legal. Claro, nisso a gente vai falar também bastante sobre mantendo governança, compliance e assim por diante. Mas a visão de automação é exatamente isso. Exatamente. Mancuso, hein? Legal. Uma observação aqui também. Todo mundo chama de Lodo também, porque o Thiago tem um monte aí no mundo. Aí vamos falar de Vômero aqui também, que é o meu sobrenome. Então pronto, estamos combinados. Estamos combinados. O que é a sua visão de hiperautomação, como você enxerga e tudo mais? Um olhar assim por definição, A definição... quem trouxe, Gartner trouxe essa definição pela primeira vez, foi quando a gente vai trabalhar processos, e eu vou trabalhar várias tecnologias dentro de um processo. Imagina assim, eu vou pegar o processo do Hack-to-Pay, por exemplo, eu vou orquestrar ele com uma plataforma de BPMS, de workflow, e no meio de uma etapa eu vou ter um robô executando aquela etapa, e numa outra etapa eu vou ter uma outra tecnologia, como OCR, interagindo com uma inteligência artificial, um chatbot. Então, é uma maneira de eu falar de otimização de um fluxo, como o Thiago trouxe, mas a gente trazer várias tecnologias interagindo com... Isso, é uma combinação de tecnologias para interagir com um processo. Só que processo, end-to-end, como perfeito. O Lodo falou. Então, quando a gente fala de hiperautomação, acho que para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, basicamente sempre lembre acho que um processo end-to-end, precisa ter escala, acho que a gente fala de escala, O Lodo falou muito disso cara, para dar certo a escala, E acho que um ponto que você falou, Mancuso, é a parte de várias tecnologias, Isso é importante, legal, porque muitas vezes o problema não é uma tecnologia. Acho que antigamente era muito assim, a gente pensava assim, Uma tecnologia resolve um problema, A gente vê que não é assim, A combinação de tecnologias vai me endereçar
não só o meu problema, mas para onde eu quero ir. Perfeito. E também, né? Com certeza. E quando a gente fala um pouquinho de segurança, né? Falando que a gente está aqui num ambiente de CSC, né? Quando a gente fala de cybersecurity, né? Cibersegurança, qual é a visão de vocês? Só contextualizando para a gente, né, começar esse processo, o que para vocês vem como cibersegurança? Cuso, começa com você agora. Olha, conecta totalmente com a hiperautomação, né? Não dá para a gente pegar um processo, simplesmente encher ele de tecnologia e esquecer o resto, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre isso, né? Imagina assim, né? Eu não posso... a tecnologia, e a gente trabalha com tecnologia, ela tem que atender pré-requisitos. Acho que é um primeiro ponto, é o ponto básico, né? A gente mesmo, a Joinfor, trabalha com plataformas aí que são certificadas, tem certificado de segurança, ISAE 3402, né? Então, assim, já tem essa proteção. Beleza, uma primeira camada. Uma segunda camada é como que a gente coloca isso para funcionar. Então, tem uma questão de desenvolvimento. Eu não posso criar um bot, um robô, né, que vai pegar uma senha de um usuário e expor ela. Então, não é só tecnologia, é como criar isso. É uma questão de capacidade de um desenvolvimento com olhar para a segurança, né? E aí a gente entra num tema, aí o Thiago vai abordar isso, porque o mundo financeiro, né, de bancos, tem um cuidado enorme com isso. Isso é core, né? Core, né? Tem dados muito sensíveis, né? Não dá para falar de uma coisa desconectada da outra, né? Eu tenho que ter um compliance, eu tenho que ter a camada. E o CSC, ele vem cada vez se tornando, né? Antigamente, né, Alexandre, você acompanha bastante isso, né? CSC é reunir pessoas num lugar para otimizar um processo. Isso aí. Hoje, além das pessoas, é um hub de tecnologia, né? Porque tem uma combinação aí de tecnologia com pessoas. E a tecnologia, se a gente pegar dados, né? A maioria dos problemas de cibersegurança não está vinculada às tecnologias. Ela está vinculada ao acesso que as pessoas dão. É isso. Perfeito. Esse é o ponto. Então, como que a gente vai criar uma capacitação de pessoas para lidar com tecnologia e cibersegurança? Eu acho que é uma questão de maturidade, né? Mas também criar uma camada de proteção, né? Baseado em processo para poder seguir com isso de maneira bastante madura. E a sua visão em relação também é como negócio também, né? Perfeito, porque não certeza. é só aqui o processo de CSC, mas também como negócio no Nubank, né? Não, com certeza. Como que você se enxerga esse ponto? Não, é muito interessante. Eu acho que talvez conectando, trazendo aí o outro lado da mesa, né? Você está num lado que você é o prestador de serviço, você quer desenvolver para conseguir atender ali a demanda de alguém, né? E olhando para quem está, né, do meu lado da mesa, quando a gente olha a nossa estrutura e assim como de quaisquer empresas, dificilmente você vai ter dentro da nossa célula de CSC, né, uma célula específica em cibersegurança. Isso daí é uma coisa que é a nível corporativa da empresa inteira, né? Um nível federal ali para a empresa. Vou treinar todo mundo, é uma visão de TI, vamos dizer assim. Exatamente. Departamento de TI. Exatamente. E até uma coisa interessante, porque no nosso time lá, de Global Services Platform, que é o nosso nome que a gente chama, 40% mais ou menos do time é composto por engenheiros, né? Que fazem parte desse time de serviços compartilhados nosso, que é tá no DNA, a gente investe em tecnologia, mas... Falando sobre cibersegurança, a gente tem as regras que o time do Nubank, o time da empresa específico determina, né? Que todas as organizações, todos os times dentro de lá têm que obedecer. Legal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não expor senha, chave privada, etc. Mas a gente tem toda uma plataforma e um desenvolvimento dentro de casa para que evitar que isso aconteça. Então, a gente não pode fazer deploy de nenhuma solução que fira alguma dessas regras, né? Então, só trazendo talvez esse lado, então tem esse ponto de vista de um guideline corporativo e esses guarda-reios aí que a gente tem que principalmente olhando o negócio, né? No caso olhando de vocês, o negócio é uma questão de credibilidade, né? Exatamente. Se tem uma falha de segurança... é muito grande. O negócio, a companhia, né, tem um problema certeza. sério de imagem, né? E isso afeta... E talvez de todas as empresas, a gente devia, acho que todos os CSCs deveriam pensar assim, né? Exatamente. É que talvez o setor bancário ele é mais claro, né? Sensível, é um dos né? setores mais sensíveis nesse sentido, né? Exatamente. Eu queria fazer uma quebra agora para a gente, né, desenvolvendo bem.
Quando a gente fala vamos falar uma visão um pouco de processos, né? E aí, explorando, quando a gente está falando de automação, né? A gente fala, vou pegar lá um P2P, vou pegar minha pagadoria e outros processos, né? Que podem ser transacionais ou não. Como que é pensado para a parte de automação, né? Como o processo, vocês conseguem desenvolver, legal. Como que vocês desenvolvem esse processo de automação? Acho que é legal comentar, eu penso, a gente faz estrutura assim, uma automação, e como eu penso na segurança logo depois, né? No processo, né? Esse é o primeiro ponto. Não estou falando de pessoas ainda, mas existe isso ainda ou não? Eu foco muito nisso, né? E aí isso é para você, Thiago. O Mancuso, mesma pergunta, mas com viés, mas assim, você enxerga isso também em outras organizações? Consegue uma visão um pouco mais cross, né? Perfeito. Você enxerga que tem isso, porque eu já vi que no Nubank é um pouco vai ter, né? Mas de qualquer forma, como que você enxerga no mercado de forma geral? Thiago, por favor. Claro. Não, é muito interessante esse tópico, né? E assim, existe um conceito que é muito falado por como você cria um sistema ou um processo robusto, né? Como você cria algo com uma robustez e tal. E é muito interessante quando a gente fala dentro do nosso time, a gente discute como que a gente cria processos antifrágeis. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro do Nicolas Taleb, né? Que todo mundo sabe o conceito de frágil e robusto, mas o antifrágil, poucas pessoas desenvolvem esse conceito, que é assim, quando você observa que tem uma oportunidade para fazer, ou quando ele sofre uma alteração no ambiente, o que você desenvolveu melhora. Né? Então, tudo que a gente faz, a gente sempre cria com um conceito pensando em antifrágil, que a gente possa continuamente melhorar. Mas olhando uma etapa de planejamento, né, do processo, de um projeto, a gente fala que isso daí é a etapa principal para qualquer coisa. Então, é uma combinação dos engenheiros que vão participar disso, é uma combinação dos subject matter experts, né, que são as pessoas ali que entendem profundamente do processo e do negócio, né? Do negócio, exatamente, que são esses daí que são responsáveis por dar as diretrizes, né? E claro, esse arcabouço de segurança, ele está disseminado em torno da empresa, que a gente não consegue fazer nada que não siga essas regras, entendeu? Então, isso daí tá no nosso DNA, tá incluído em todos os desenvolvimentos que a gente faz. Uma vez que a gente faz todo esse planejamento, a gente começa a avaliar um time de compliance. Vai ter uma comunicação externa? Entendi. Ou é uma comunicação talvez só dentro de casa? Não, tem uma comunicação externa. Não é uma segurança externa. Só simples, né? De um phishing, por exemplo. Né? A gente Tudo tá depende. É algo muito maior, né? Exatamente. Pode ser que uma automação que fale com alguém externo, né? Você precisa ir fora do banco. E aí a gente tem todas as nossas regras, todos os playbooks. Mas aí, aproveitando aqui, como curiosidade também, acho que para quem está nos assistindo também, é sempre legal ouvir cases, né? Claro. Mas no desenvolvimento, né? Vocês começam sempre a análise primeira vem de processo e do seu potencial, e depois eu faço uma avaliação de riscos, ou o inverso, para eu não perder tempo num desenvolvimento e tudo mais. Né? Aí eu vou dar a famosa resposta. Depende de qual que é o foco. Porque assim, eu tenho automações que a gente desenvolveu que eram para processos que tinham uma carga operacional muito grande, porém um risco baixo. Então, eu vou colocar hipoteticamente um exemplo de contas a pagar. É muito transacional. É muito transacional. E assim, se você falha uma conta a pagar de um fornecedor, no limite você vai pagar uma multa por atraso, não é algo super relevante. Só que existem também alguns outros processos que você, apesar do esforço operacional ser muito baixo, ele tem um risco muito alto envolvido. Por exemplo, né, movimentações grandes financeiras. Pode ser um pagamento, mas com volume gigante. Exato, só que é gigante, entendeu? Então, a gente tem esses dois casos. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma priorização de projetos, a gente tem lá uma matriz nossa que a gente atribui uma pontuação, um score, para cada um dos projetos que os times precisam automatizar. E aí a gente tem um critério de eficiência operacional e tem critério também de risco que ele está atribuído no projeto, né? E aí, com base numa combinação, a gente chega num final, né? E se for um projeto que é algo regulatório, que a gente, né, tem esse contexto muito alto, ele já é por definição, o score máximo. E esse risco ele envolve também a questão para externa, né? De também se isso vai tudo. dar Exatamente. Tem o risco de erro, né? Vamos dizer assim, interno, de operação do robô fazer errado, né? Mas também de você ficar exposto a ataques, alguma coisa nesse sentido. Com certeza, de risco como um todo que o processo está envolvido. Então existe hoje um processo
hipoteticamente que é manual, ele tem um alto risco envolvido, porque o montante financeiro é alto, há uma informação regulatória, e assim por diante, né? Então, ele acaba ganhando esse peso para ele entrar nessa lista de desenvolvimento mais rápido, dado esses critérios. Cusa, sua visão? A visão em relação também a E aí, mercado. uma visão cross, assim, e até né? a própria sua própria solução, né? Como a gente atende diversos CSCs, né? Então, a gente fala muito de entender a maturidade daquilo que a gente está conversando. Então, nós vamos conversar. Então, nós temos um Nubank aqui com uma maturidade já, que ela já nasce no ambiente digital. Né? Então, tudo isso que o Thiago está falando, uma realidade muito bacana do Nubank, mas que talvez não é a realidade de muitos outros CSCs. Né? Então, a gente tem vários casos. Tem desde uma maturidade muito grande, né, de controle, de compliance, né, de políticas muito bem definidas, maduras, até aquele que ainda não tem nada. Né? Então, aquele que ainda está embrionário, começando, engatinhando, adquirindo ainda, às vezes é uma empresa de muitos anos que está adotando a ideia do CSC agora, né? Às vezes está no modelo do CSC. É uma ainda, questão né? cultural ainda a ser vivenciada. Então, por isso que eu falo, né? Quando a gente recebe um cliente, o cliente chega muitas vezes para a gente e fala, eu tenho esse problema, eu quero essa solução. Tá. Né? E a gente sempre para e fala assim, tá, por que você acha que essa solução vai resolver o seu problema? Né? Qual que é o seu problema? E a gente começa, usa várias técnicas, e a técnica dos 5 porquês é muito boa, né? Isso. Por que isso? Por que isso? Porque até 5 vezes é a ideia de que eu vou chegar numa causa raiz. Ou infinito, né? Se tiver, e vai indo, porque você vai descobrindo. E aí, descobrindo, eu vou entender a causa raiz. E, de repente, essa solução, cliente, não é a melhor para você. É igual ir no médico, né? O médico, você chega lá, muitas vezes acontece isso com a gente, doutor, eu tô com essa dor e eu preciso de um antibiótico, né? Mas que dor é essa? Ele vai pedir exames, ele vai te examinar, e aí ele vai falar, não é um antibiótico, é esse outro remédio aqui. Né? Então, uma relação, assim, né? Então, a gente entende muito o cenário para poder entender a maturidade, porque se a gente vem já aplicar, se eu for trabalhar com o Nubank hoje, eu preciso chegar num nível que o Nubank já está trabalhando com alto nível, né? Então, se eu chegar com esse mesmo alto nível com uma outra organização que está num outro momento de maturidade, tem que ser adaptativo. O projeto ele vai ser frustrante. O projeto de automação é frustrante. Mas você enxerga, por exemplo, porque isso é mais CSC e automação, né? Isso. Nesse sentido. Quando a gente fala de segurança, então nem tem. Exato. No nível, assim, exato. Olhando o mercado como um todo, aí é uma visão mais feeling seu, né? Isso. Você vê que a discussão de segurança e risco, etc., também é bem imatura ainda, né? Vem as nossas sugestões, né? A gente vem com um olhar, que nosso time é treinado para olhar para a segurança. Eu não posso trabalhar um dado, uma informação sem trabalhar de segurança. Ele transita, né? Ele vai transitar pelas nossas soluções, pelos robôs, pelos nossos workflows, né? Ele vai transitar ali. Então, tem que ter um cuidado maior, né? Vai ter empresa que vai chegar com o time de segurança da informação para validar tudo que a gente fez. Não sobe nada se não passar por aprovação. Outro não, é on demand, vamos lá. E aí vem, né, o nosso time, acredito que a gente se posicionou dessa forma para ser um diferencial mesmo, para olhar para essas diferentes frentes e falar assim, cara, vamos olhar para isso aqui, tomem cuidado com isso, né? E aí a empresa... o tipo de automação que você está querendo, etc. Naturalmente, ela vai entendendo, vai aplicando aos poucos um método, uma forma de gestão de mudança, uma gestão de fazer deploys, né? Que a gente falou em produção, né? Então, a gente vive todos os cenários, né? Então, mas se a gente for colocar na média, né? A gente tem ainda um espaço muito grande, principalmente, esse é meu feeling, tá? Eu queria até checar com vocês, né? Que ainda a parte de discussão em CSCs, principalmente, da parte de risco e segurança. Né? Eu acho que é muito forte em TI, né? Com certeza. Né? Claro que tem empresas com maior nível de senioridade, né? E maturidade, mas ainda é um processo que, acho que para a área de back-office, né? Vamos dizer assim, ela é uma discussão muito incipiente ainda, né? Vocês concordam com isso? Total. E vai depender muito do mercado. Né? Vou dar um exemplo, mercado de bancos, crítico. Então,
todo banco que a gente vai Essencial, conversar, cooperativas de crédito, eles têm isso muito forte. Então, se a gente conversar com 100 desse segmento, provavelmente a grande maioria vai ter isso mais rigoroso. A mesma coisa acontece no mercado de saúde. Mercado de saúde, dado do paciente, né? Um cuidado enorme, dado sensível, né? Agora, outros mercados, aí eu já falo que não é a grande maioria, e se eu, assim, dando um chute mesmo, assim, mas acredito que 10 a 15% das empresas estão preocupadas, não é preocupadas elas estão, mas não estão preparadas. Ou coloca isso como uma mandatória na hora de executar, né? Como o caso do Nubank, por exemplo. Perfeito. E aproveitando, a gente conectando também, a gente falou um pouco assim, né, dos conceitos, deu uma visão aqui um pouco de como a gente constrói os dois temas. Quando a gente fala de pessoas, né, que eu acho que é importante aqui, né, você até comentou um curso no começo, que é muito mais, menos tecnologia, muito mais pessoas, talvez a fragilidade, né, quando a gente fala de segurança, né. Aí olhando os dois aspectos de novo, né, e lembrando que eles se falam, né, eles andam juntos, como que a gente coloca a pessoa nessa equação? Né, Thiago, quando você olha lá, vamos desenvolver, tem os engenheiros, né, que estão desenvolvendo tudo mais, eu tenho as regras, mas no dia a dia, né, como que eles não são, o que vocês fazem continuamente, né? Acho que é um ponto para que tenha isso em mente, né? Eu acho que tem o tema, tem a parte corporativa, mas no dia a dia realmente. E como que faz para desenvolver isso, né? Pensar se está sempre atualizado e pensando em algo novo, né? Acho que isso é que vocês, né, vamos explorar um pouco esse lado que é bem legal também, porque muitas pessoas que estão assistindo a gente talvez nem tenham, estão muito nessa fase não estão nos 90%, né? Então que eu acho que começa legal. Vou começar agora, né? Que tipo de dica também a gente poderia dar, né? Então se a gente puder explorar um pouquinho. Não, perfeito. Acho que é super interessante porque você pode desenvolver algo que respeite todas as regras. Tá certo na governança, mas porém tá dando um output errado. Porque foi configurado. Então, apesar da automação estar sendo feita, o que ela está fazendo, ela está tendo um resultado errado no final, né? Então, como que é a forma que a gente aborda isso? Claro, como eu falei, tem um exercício extensivo de planejamento do projeto para poder entender, mas o que é a parte mais importante? Eu acho que uma coisa que acaba sendo um pouco comum é um comportamento de, agora que eu tenho um engenheiro, eu tenho um desenvolvedor aqui de TI junto comigo para me desenvolver uma solução. A partir do momento que eu acordei com ele o que tem que ser feito, eu acabo terceirizando toda a responsabilidade. Isso daí não pode acontecer. Porque a pessoa que está fazendo o desenvolvimento, ela vai saber estruturar, mas ela não consegue validar o output final. Então, quem tem que fazer essa validação... Todo, né? Exatamente. O conceito, do como foi planejado. inteiro, exatamente. É quem é o Subject Matter Expert. Então, e essa pessoa que ela valida... E o que é importante, ela tem que pensar na continuidade da automação e do processo, né? Que é uma coisa que a gente sempre olha, é a manutenção de algo que foi construído. Construir, às vezes, até é fácil. Manter, ele gera para sempre para você uma carga. E a melhor forma de você conseguir manter algo com menor fardo operacional que você pode ter do seu lado é quando você consegue criar controles dentro desse processo que validam o output em cada etapa, a ingestão que o dado está fazendo e assim por diante. E as melhores pessoas para dizer é quem entende profundamente do processo. E tem algum treinamento específico para pessoas, pensando assim, legal, uma pessoa nova, entrou novo, mesmo um cara muito bom, né, tem referências, mas não conhece. Como que vocês fazem essa abordagem? Não, com certeza. Assim, tem o nosso fluxo de, né, a gente chama de onboarding, de qualquer funcionário novo. Né? Então, ele tem o onboarding da empresa como um todo, que ele aprende a navegar pela empresa, e tem o onboarding do contexto. Né? E junto desse contexto, então, pegando, por exemplo, contas a pagar, né? A pessoa vai estar lá imersa no contexto, a gente tem um playbook de onboarding que ela vai ficar algumas semanas entendendo como funciona o processo. Mas, além disso, a gente também tem um onboarding de tecnologia, que tem ali uma série de treinamentos obrigatórios que a pessoa ela tem que cumprir nos primeiros 3 meses de trabalho dela. E é um treinamento obrigatório para todo mundo ali dentro do nosso contexto, que é para a pessoa ela não só se informar sobre a parte de riscos, né, que estão envolvidos, mas muito para ela aprender a usar a tecnologia ao favor dela, para ela se alavancar. Isso né? é bem... Esse é um ponto que, se a gente for olhar, né, Mancuso, que é o engajamento das pessoas em relação à tecnologia, né? Porque ela não precisa ser um programador, né? Ela não precisa ser um desenvolvedor que vai estruturar,
mas ela sabe o potencial, né? Ela começa a entender e o funcionamento, né? Para ser uma empresa mais digital, né? Nesse sentido. Eu acho que essa é uma primeira camada, assim. Não existe mais o conhecimento digital de tecnologia só no TI. Hoje ele tem que estar espalhado, todo mundo precisa conhecer que esse é o grande futuro, é o grande futuro, agora no presente, né? Presente já. Grande presente. No futuro a gente nem sabe como que vai ser. Exato. Né? A gente está falando, só um parênteses aqui, a gente está falando de IA agora, como é o avanço da IA. A IA, a cada nova versão escalar, do né? Gemini, ela impressiona, né? Isso aí. Então, esse é um ponto. Então, o conhecimento digital, ele é importante, tecnologia tem que fazer parte, então, treinamentos, como o Nubank oferece para cada colaborador, é ideal. Mas ainda coloca um ponto adicional, que é o conhecimento do processo ponta a ponta. Tá. E a gente percebe isso, assim, como as pessoas que estão no dia a dia ali do processo, do contas a pagar, elas estão focadas nas tarefas dela, né? Correto. E ter o olhar e o conhecimento da onde vem, para onde vai... E os impactos? E os impactos em cada pedacinho do processo é essencial, assim. E a gente percebe que essa é uma grande diferença. Se a gente tiver um momento de apresentar o fluxo ponta a ponta, passando entre áreas, né, mesmo que saia do RH, vá para o financeiro, saia do compras, vai para o financeiro, então esse conhecimento é ideal, não só para a questão de impactos do que eu estou fazendo, mas para a questão de segurança, como que essa informação vai chegar lá, né? Então, acho que isso é fantástico da gente pensar e você falou uma dica, né? Eu olharia para conhecimento em tecnologia, de aplicabilidade da tecnologia, se interessar, né, por isso mas do processo também, porque só tecnologia por tecnologia não resolve tudo. Né? É porque a gente começa a aterrizar agora, né? Que sempre fala, assim, a gente começa a ouvir, né? IA vai deixar as pessoas mais analíticas, você precisa saber de IA. Mas muita gente se confunde. O que é isso, né? Eu acho que é muito nessa linha, né? Você tem interesse, né? Bem básico até, né? Você entender como ela funciona, as tecnologias, não só... Por isso que a gente fala da hiperautomação, né? Porque ela tem vários tipos de tecnologias combinadas. Muitas vezes não é IA, né? Perfeito. É outra coisa, né? Exato. E aí, como que eu junto? Eu preciso ter uma visão de processo, uma visão de risco, de negócio também, que é outro tema que a gente fala pouco, mas as equipes de CSC precisam entender a estratégia do negócio, para onde vai, para poder começar a balizar, né? Tem uma frase nossa, está num slide nosso isso, assim, só se resumindo. Uma boa adoção de tecnologia começa pelo processo estruturado. Tá. Então, você tem um processo bem estruturado, você adotar as tecnologias, ela fica mais fácil para entender. Porque se eu adoto a tecnologia e coloco em parte de tarefas, eu não sei, eu não conecto isso, na hora que eu vou criar uma governança ou criar escala, isso se torna um problema. Mas eu ainda vejo, pegando o que fala, Thiago, aqui em relação a risco, né? Né? E assim, tentando juntar os dois, porque acho que tem o mercado ainda não discute muito a questão de riscos. Né? Eu acho que tem uma linha tênue porque a gente foca muito em produtividade, né? Tecnologia, vou colocar lá, vou reduzir custo, etc. Paguei caro muitas vezes, né? E preciso fazer rodar e eu meio que não ignoro a palavra, mas de certa forma relevo, né? Meio omito, né? A discussão de risco. Né, arrisco mais, né? Segurança mesmo, porque se eu fazer uma integração com um fornecedor, com alguém fora, aquilo traz um risco para a organização. Então, essa discussão das pessoas mesmo, né? As pessoas não trazem isso para a mesa, né? Exato. Ou depende da TI, né? Que a TI vem aqui e falei para você que, chega aquele cara da segurança e fala, não pode. Corta, né? Fica todo mundo bravo, né? Perfeito. Eu acho que falta um pouco nessa linha, né? Mas aproveitando aqui, indo para uma linha até de governança, né? E como a gente faz governança desses dois processos, assim? Né? A gente tem grandes processos automatizados, hiperautomação, OCRs inteligentes, né? Plataformas, né? Que me olhem o processo end-to-end, né? Que eu consiga lá conectar com várias tecnologias. E a governança disso tudo? Como que fica, né? Como que eu meço? Como que eu olho? Thiago, como que você começa... Passou a equipe lá de risco, né? Agora é o dia a dia lá, melhoria contínua, desenvolvimento. Como que mede isso, né? São os mesmos indicadores de sempre ou tem coisa nova por aí? Como é que é? Não, eu acho que assim, quando a gente quer
olhar para a governança, a gente tem que... E também quando a gente quer olhar para quaisquer outros atributos, a gente sempre tem que ter um KPI relacionado, né? A gente tem que tentar criar uma métrica para tudo. E claro, para a governança não pode ser diferente. Que faz sentido, né? Para o faz negócio, total né? Para o negócio, Exatamente. no seu contexto. Então, quando a gente olha, por exemplo, desenvolver uma automação, é muito importante que no desenvolvimento dessa solução tenha sido avaliado quais seriam as capacidades que essa automação pode fazer. Ela tem que estar com as permissões corretas, com as políticas corretas, com as chaves corretas, para ela conseguir executar um processo. Né? Sem isso, ela não pode. E a questão da governança, né, existe também, da mesma forma que existe um time de cibersegurança, a gente tem compliance, tem controles internos, risco. Auditoria, Então, num contexto ali, a gente... Auditoria interna, perfeito. Externa também. Tem regulador, tem tudo, bastante né? coisa. Então, a gente tem diversos olhos com diferentes perspectivas olhando para o mesmo processo. Né? E eu acho que o que é muito válido e o que é muito importante é a gente conseguir atribuir controles chaves dentro do processo, que a gente consiga garantir que ele está sendo executado de uma maneira precisa e íntegra. Legal. Né? Então, é isso. E até uma perguntinha, Claro. só antes de passar para você. Tem KPI para segurança ou não? Tem com certeza. Tem muitos KPIs. Esses são os desafios, porque eu vejo que tem ainda muito desafio nessa linha. Não, com certeza. E, assim, até uma coisa engraçada. Há muitos anos atrás, a gente discutiu o que seria o KPIs para a gente olhar um atendimento regulatório, por exemplo. Um atendimento... Não tem como a gente criar KPIs de coisas que a gente é obrigado a fazer, né? Até eu brinco, né? Eu não vou dar... Né? Nenhum pai vai dar parabéns pro filho por escovar os dentes todo dia. Né? Perfeito. Então, assim, eu não posso ser parabenizado de não perder uma data de uma entrega regulatória. Que é não ter errado. Que é minha obrigação. Que é minha obrigação. É responsabilidade. Né? Né? Então, claro, mas existe uma forma de você quantificar se isso acontece. Então, se você tem algum evento, isso daí você identifica, melhora, faz post-mortems, avalia o que aconteceu e, como eu puxei aquele ponto do antifraude, e melhora, para ele deixar de acontecer. Então, às vezes, acontece um errinho ou outro, tal, normal. Mas o importante é que você melhore e aprenda e traga isso para o processo. Legal. Né? E então, vai desenvolvendo e novas... mudou o processo, muda o indicador também, tem uma visão mais aberta em relação com a isso. certeza. Então, além dos KPIs que te dão a performance do seu negócio em relação à satisfação de cliente, qualidade mesmo da informação, precisão. Que no fundo é o que importa, né, ali, né? Que é a velocidade e a qualidade que você entregou. E agora, você ter algum problema de controle não é negociável para a gente. Isso daí é sempre muito bem observado. Isso é binário, né? Exatamente. 0 ou 100, né? Exatamente. Exatamente. Sua visão em relação à governança, cara, outros pontos de vista também, de melhoria. Até dando continuidade essa questão dos indicadores para cibersegurança. Eu acho que enquanto tecnologias, né, tem que se olhar a questão dos logs, né, as tentativas. Então, é preciso olhar para isso. Acho que esse tem uma é um equipe olhar também que tem essa visão não só processual, mas também com esse feeling. Exatamente. Né? Para aplicar as melhorias que precisam aplicar, porque... Como falamos, a tecnologia está mudando a cada dia. E enquanto parque tecnológico, ele precisa acompanhar a segurança disso também. Então, é sempre a correria do ouro, né? Que eu preciso, a partir do momento que a evolução tecnológica vai acontecendo no mundo, as empresas de tecnologia vão se adequando, as empresas vão se adequando. Então, você não pode ficar para trás. Eu acho que esse é o ponto e eu preciso olhar para isso, né? Mas enquanto governança de processos, né? Até assim, é uma história nossa, assim, enquanto empresa, né? Foi a nossa evolução do pensamento, né? A gente veio muito como empresa que construía workflows, né? Automação. Falou assim, não dá para eu fazer automação sem eu pensar no processo, então vamos virar uma consultoria de processo para poder automatizar certo e não o problema, né? E aí eu fui juntando tecnologias cada vez mais, e aí vem a parte de... Não faz sentido eu parar aqui, porque eu preciso entregar para o meu cliente o monitoramento do processo. Isso. E aí entra a parte, né, nós criamos uma célula de analytics,
para fazer a entrega ponta a ponta. Eu pego o teu processo, vou estruturar, vou melhorar ele, vou automatizar, digitalizar e vou te entregar dashboards, né? Vou te entregar visões do processo que mais está gerando atrasos, gargalos. Dentro daquele processo, qual etapa, né? Eu tenho algum problema. Dentro daquela etapa, qual usuário eu estou perdendo tempo, né? Para eu... Olha que interessante, né? Com essa visão, eu posso pegar, aplicar uma melhoria contínua focada em algo. Né? E aí eu estou monitorando ponto a ponto o meu fluxo. Né? E a gente entra num aspecto bem legal que você falou desse, que é da analytics, né? Analítico, né? Então, dados, né? Que também são desestruturados, né? Mas... E uma visão, quando a gente fala de olhando pessoas, é mudar o perfil também da operação para uma visão mais analítica, né? Que ela possa analisar, né? E aí queria explorar um pouco essa linha, né? Porque a governança, ela vem de forma de monitorar riscos, monitorar, antecipar, né? Quando a gente fala de olhar tudo isso, tá, e ter o feeling, eu quero antecipar a minha auditoria também. Não quero que a auditoria venha aqui e eu seja surpreendido, né? Com certeza. Eu quero ver antes, né? Talvez é algo que é muito específico, que não tinha como olhar realmente. Não só auditoria, mas outras áreas também, né? Para a gente não ficar exposto, né? Cada área e a empresa. Mas aí entra uma linha de, quando a gente fala em melhoria contínua, né? Que é o dado, né? Como eu estruturo o dado, o que é um dado também, né? As pessoas para entender isso. Como eu analiso, né? Sai de uma forma transacional para analítica. Como vocês enxergam esse processo de governança, dados e, né, e tudo junto aí com pessoas também? Thiago. É um desafio muito interessante. Mas não é só BI, né? Não é. Não é só pôr o Microsoft BI ali, pega da solução, um grafiquinho de pizza. O dado é o novo ouro. Exatamente. Isso, é o novo ouro. Aquela famosa, né? Aquela famosa frase, trash in, trash out, né? Então, se você não está validando o dado que você está consumindo para fazer qualquer análise, o output da sua análise... É o termo mais bonito ainda, né? Exatamente. Piores ainda. Exatamente, existem alguns piores. Mas o output da sua análise não tem valor nenhum para o negócio, né? Para a tomada de decisão. Então, assim, a gente tem ali uma tecla, de novo, na parte de governança, que a gente tem que garantir que os dados, a forma que eles estão sendo produzidos, eles estão... garantindo a sua integridade. Que a tabela num data lake que está sendo consumida, ela é a tabela que tem ali o source of truth para uma determinada informação. Tem gente mexendo. Que é a questão de risco também. Exatamente. A questão de cyber nesse polo aí. Com certeza. Então, assim, tem todo um processo gigantesco para você ter essa curadoria para garantir que o dado que você está consumindo, ele é o melhor dado que você tem, né? E como... Possa ser usado para alguma coisa, né? Exatamente. E assim, lá como a gente trabalha, talvez, entrando um pouquinho, mas não muito assim também no detalhe, mas os times, eles têm a sua autonomia e seus recursos de engenharia. E a gente tem regras de corporativas que como que você tem que administrar e fazer governança dos seus dados. Tem uma certa autonomia. Da mesma forma que a gente tem para cibersegurança, compliance, e assim vai, né? Então, a gente tem KPIs relacionados à governança de dados que cada um dos times tem que manter, né? E a governança, ela, apesar de ter esses guidelines centralizados, a execução é descentralizada. Legal. Fica sob responsabilidade dos times, né? Legal. Claro, calculando esse KPI, você entende quais times estão indo um pouco melhor, quais times têm algumas oportunidades de melhoria. Você fica tem um pouco mais de gestão, menos gestão também. Exatamente, exatamente. E aí, a partir do momento que ele produz um dado, as pessoas, elas certificam, esses times que produziram, elas certificam que esse daqui é um dado que tem determinada informação. E aí todo mundo que precisar dessa determinada informação tem que consumir o dado. E você vê os times sendo também no dia a dia, né? Também analisando mais, sendo mais analíticos, mesmo as pessoas que são mais ali... transacionais, vamos dizer assim? Com certeza. Né? Mais júnior, talvez? Não, com certeza. Eu acho que assim, né, um dos pilares da fundação do Nubank é dados, né? Então, é dados, engenharia, atendimento ao cliente e a parte de design. Né, que são desenvolver os nossos pilares. Uma resposta em cima de dados. Exatamente. Né? Então, em todas as decisões que a gente toma e caminhos, a gente sempre tenta basear ele em dados, para garantir que ele está suportado por um dado, por uma informação correta, para então a gente tomar uma decisão. Então, a gente não toma decisões
com base em achismos, por exemplo. Tá, né? Pô, eu acho que tem que... Não. Qual que é o dado que te embasa nisso? Então, para a gente, essa parte de dados é muito importante. Você projeta os resultados que Com você certeza. tem em cima deles também. Tudo. Né? E aí, a hora que você olha para o profissional, né? Como o Mancuso acabou de falar um pouco, né? Essa mudança de perfil. Né? Então, uma comparação que eu faço quando eu converso com o time você imagina alguns anos atrás a internet, quando surgiu. Imagina hoje você vai colocar alguém para dentro de casa que não sabe mexer na internet. Não dá. Depois veio o Excel, né? Que também foi uma grande revolução ali, meio que junto com a internet, ali meio Virou uma praga também, mas... exatamente, tem esses problemas. Mas assim, resolveu muito problema, Resolveu. facilitou muito. E agora, nessa nova era que a gente está entrando de Big Data e tudo mais, as pessoas elas têm que saber como ela trabalha com grande volume de dados, né? Que ferramentas comuns como o Excel hoje não consegue, por exemplo, suportar isso. E agora ainda tem o componente de inteligência artificial, de AI, né? Que a gente fala muito. Tem um aculturamento agora, né? Exatamente, que não necessariamente você tem que colocar AI para resolver um problema para você, mas ela tem que ser um componente de aumento da sua produtividade. Então você não tem aquele peso grande que você tinha antes para executar uma tarefa. Então, quando você olha aquelas atividades que têm ambiguidade muito baixa, uma complexidade muito baixa, esses são os tipos dos casos que a gente quer se apoiar. O processo, né? Exatamente, repensar o processo e ver como se alavanca, né, as soluções para você escalar isso daí. E as complexas você faz o quê? Usa AI para poder deixar você mais rápido em como você resolve, toma decisão, como se formaliza um documento, como e a que própria você... tecnologia usa, Sim, né? Para ajudar até a analisar também, junto com os dados, etc. Analisar e desenvolver, principalmente. Também, né? De acelerar esse Exato. processo. Né? E essa, conectando, né? Nós temos uma realidade do Nubank, né? Que é uma empresa jovem, né? Que nasce com uma cultura de dados já, Isso. né? A gente tem toda uma gama de empresas que não tem essa cultura e tem todo um legado de trabalhar essas informações. Então, existe esse desafio enorme, né, de criar esse barramento. Então, uma realidade muito comum, né? As empresas têm várias aplicações, vários sistemas, cada sistema com o seu cadastro. Né? Aí tem o cadastro de cliente, que ele está no sistema A, B e C, e cada um o nome está abreviado, o outro não. Então, é uma realidade de como eu vou cruzar essas informações, trazer para um barramento, né, para que eu possa consumir isso num fluxo, numa automação, num analytics, né? Então, essa é um desafio, né, de empresas que têm um legado, né, muito grande. Que é de estruturar o dado primeiro. Exatamente. Né, e depois o que eu faço com o dado, que a gente chega na segunda ponta. Tá bom, como que eu analiso e como que eu vou para frente com esse dado. Perfeito. A gente está terminando aqui, o tempo passa rápido, né? Passa. Eu queria deixar Tá um tempinho para vocês dois, falar um pouquinho a sua visão de vocês para o futuro, em relação à hiperautomação, segurança, o que vocês estão vendo já com IA também, mas né, o que livre, né? E também, assim, já agradecendo para vocês também a presença, mas como que a gente pode, né, evoluir? Uma dica aí para os nossos, nessa visão para os nossos telespectadores aqui, né, que estão nos assistindo, também um caminho para seguir nessa nova era, né, num CSC mais tecnológico, mais digital, mais analítico. Thiago. Perfeito. Eu acho que assim, o mercado ele vai passando por diversas mudanças. E assim, como eu falei um pouquinho, foi o uso de AI, Big Data, etc., é a bola da vez, né? Então, como que eu enxergo hoje e assim um futuro muito próximo? Eu enxergo as pessoas, elas trabalhando muito mais como gestoras de agentes, executando as tarefas, né? E esses agentes possivelmente serão agentes automatizados, né? Serão robôs e assim por diante. Então, eu Talvez acho que... até especialista, Especialista, exatamente. Né? Então, a hora que como eu falo muito aqui, eu falei algumas vezes, né, da pessoa que entende mesmo do negócio, esse profissional vai ser sempre necessário, né? Sempre o humano vai ser necessário, porque você enfrenta diversos problemas no dia a dia que tem alta ambiguidade. Qual que é a minha estratégia de sistema que eu vou tomar para isso? Cara, a AI assim, não vai dar essa estratégia correta. Mas só que quando você olha em coisas que
que tem baixa ambiguidade, sim, processo mais simples, aí você brilha usando. Você entendeu que é um processo simples. Exatamente. Né? Porque você vai até se livrar disso e pensar em coisas mais. Vai desenvolver como profissional também. Perfeito. Né? Então, como eu vejo hoje, as pessoas elas se seniorizando em serem supervisoras de agente, em gestoras de agente para execução. E elas atuam em casos que cai para um fluxo de exceção. Perfeito. Né? A profundidade vai aumentar. Exatamente. E a forma que eu penso assim, em como que as empresas podem seguir esse caminho, talvez até mesmo as pessoas, tem que, se a empresa ela quer seguir isso, ela tem que dar espaço para o profissional dentro de lá, para ele conseguir desenvolver esse skill, aprender. Então, ela precisa dar treinamento, precisa dar espaço, precisa dar tempo e ter isso daí como uma agenda. Porque precisa treinar, né? Precisa treinar. Porque uma coisa é fácil, eu quero, prática, exato, né? eu quero fazer isso. Mas espera aí, as pessoas têm uma carga de trabalho que ela não tem tempo na agenda dela para fazer isso. Então, quando você decide isso, você tem que decidir isso de uma forma corporativa. E a partir dessa decisão, você dá esse espaço para as pessoas se desenvolverem, dá conteúdo, dá treinamento. E ao longo do tempo também, você começa daí a exigir que as pessoas elas apresentem, né, o retorno para a empresa. Porque isso começa a virar o dia a dia delas. Né? Exatamente, começa a virar o dia a dia. Muito bom. Cuso, sua visão, futuro. Bom, vamos lá, um papo bom passa rápido mesmo, né? Com certeza. E tá ficando animado aqui. Agora eu tô aquecendo. Uma visão assim, né, que eu gosto de passar e é comum a gente discutir isso, é sobre AI, né? É a bola da vez, tá em todas as mídias, todo mundo quer, né? E eu falo assim, não deixe de olhar para ela. Ela tem que olhar e vamos olhar, ela pode otimizar muitas coisas, mas vamos adotar uma jornada para isso, né? Tem N relatórios aí, né, de Gartner, Forrester, que fala da adoção de AI no mundo, né? Tem bastante falhas na adoção. E aí, as que deram certo, o que elas fizeram de diferente? Não é nem por que falharam, a pergunta é inversa. As que fizeram, por que deu certo? Né? Porque aplicaram a AI, né, dentro de um processo, né? Processo estruturado. Foi criada uma jornada para isso, a jornada da informação, do fizeram dado. Coisas anteriores que validaram isso. Perfeito. Então, assim, é uma jornada. Não deixem de olhar para a jornada. Ela vem aí com tudo, vai resolver muitas coisas, né? Vai funcionar para otimizar processo, para melhorar a última linha lá do relatório do DRE, das empresas. Ela vai trazer risco, otimização, né? Riscos, né? Ela vai mexer com tudo isso, né? Mas crie uma jornada responsável, né? Com um olhar muito para processos estruturados. E eu complementaria, se me permite, também deixar uma abertura, como a gente falou de hiperautomação no começo. Não só na IA, né? Tecnologia é muito mais do que isso, né? Falar tem que saber o que é um Big Data, saber o que é uma nuvem, né? Saber conectar tudo isso, né? Para você depois... Legal, eu tenho este problema e eu preciso resolver com estas soluções. Foi muito menos que a gente discutiu aqui. Perfeito. Senhores, eu queria agradecer, né, pela presença. Agradeço. Pena que passa rápido, Uma né? honra enorme. Mais. Muito obrigado. Já ficam convidados para um próximo, né? Ótimo. Agradeço a todo mundo que assistiu também. Fique ligado. Mais uma vez, queria agradecer a Desk Manager pela oportunidade aqui do estúdio. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.